dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir ao comentário de Fabiano Baldasso após a vitória do Inter 2-0 em cima do Criciúma. Eu tô muito feliz, o Inter jogando muito bem. Mas antes de avisar vocês viram que eu diminui um pouco a frequência dos vídeos, né? Eu venho com bastante coisa no trabalho pra fazer. E também pediram o apartamento aqui onde é que eu moro. Eu vou mudar pra um apartamento aqui perto. Aí eu já tô arrumando algumas coisas e tinha que ver essas questões aí, né? Também a questão da viagem a BH. Eu criei na final, né? Mas é muito difícil conseguir ingresso. Eu vou conseguir ingresso pro dia 20 contra o Botafogo. Claro, não é uma final, mas é o jogo do Galo, na Arena do Galo. E vai ser o jogo pré-Libertadores também. Logo, logo eu tô em BH, na Arena do Galo. Ah, tô muito ansioso mesmo. Mas sem mais enrolações, simbora lá reagir, eu vou comentando junto com o Baldasso. O Inter de Roger ganha. Comentário de Fabiano Baldasso após Inter 2, Criciúma 0. Que pena que o Roger chegou tão tarde, né? Se tivesse chegado antes, ai. Maravilha, maravilha, Paulo Brito. Vamos analisar, sim, mais uma importante vitória do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro, da forma que ela podia ser. Talvez não da forma que tinha que ser, mas foi. Olha só, um monte de frase solta do Baldasso para falar desses 3 pontos importantes conquistados pelo Internacional. O que eu quis dizer é que não foi um jogo exuberante do Inter, mas precisa ser, né? Eu não sou daqueles que acha só assim, ó. O que importa é vencer. Não. O vencer sem jogar nada, tu vence de vez em quando. Para ganhar um título, tu tem que ter desempenho. Desempenho. Hoje não foi um grande desempenho, mas, cara... Mas do outro lado tem o Criciúma. O Criciúma é um time que não tem qualidade técnica, né? Tu vê que os jogadores deles são cansados, são ruinzinhos. Mas o time é bem montado, bem armado, sabe marcar, né? O Criciúma, se eu não me engano, empatou com o Botafogo fora, ganhou de 3-0 do Vasco fora, empatou, ganhou do Flamengo fora, empatou com o Galo lá na Arena MRV. Pô, o Criciúma não é o carne de pescoço. O Criciúma é dos times pequeno, assim, como vamos dizer, não pequeno, né? Dos times que investem menos. Ele é um dos melhores. O time do Roger joga muito. Se hoje teve que ganhar dessa forma, que legal. Porque assim, Baldasso, você está dizendo que o Inter jogou mal? Não, eu não diria que jogou mal. Eu diria que não foi uma partida exuberante como outras que o Roger comandou. Que talvez fosse uma expectativa que a gente tenha criado para o jogo de hoje, porque o Inter é muito melhor que o Criciúma e tal. Mas também não tem problema. O que eu acho que em determinado momento pode ter me preocupado da atuação do Internacional hoje, é que o Inter pareceu que começou o jogo um pouco desconcentrado. Isso eu não gosto. Achando que vai ganhar de qualquer jeito. Isso é verdade, eu senti isso no time do Inter. Eu não gosto quando o time faz isso, tem que entrar com o Criciúma da mesma forma que vai entrar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Galo, focado, 100% focado, contra o próprio Inter, por exemplo, se for um outro time. Dos times grandes, os times tem que entrar contra os times grandes da mesma forma que entra contra os times pequenos, entendeu? Do tipo assim, vamos lá, vamos jogar, nós vamos vencer esse jogo a qualquer momento. Quem pode pensar isso somos nós. Porque nós pensamos isso no jogo contra o Criciúma antes do jogo começar, que nós íamos vencer a qualquer momento, mas nós somos torcedores. E me pareceu que o Inter entrou nesse embalo no começo da partida. Um Inter impreciso, um Internacional que errava tecnicamente muitos lances, parecendo efetivamente não estar bem concentrado. Mas passou, porque o senhor Alan Patrick no primeiro tempo encontrou um golaço de falta. Lindo, maravilhoso. Gol de falta do Alan Patrick. Que deu o primeiro ponto importante de definição da partida. O segundo ponto importante de definição da partida veio ainda no primeiro tempo também, quando o jogador do Criciúma foi acertadamente expulso por uma jogada... Tá louco, eu acho que até no UFC é proibido o que ele fez, não tá louco? Claro, não sei se foi por querer, não tem como saber, né? Ele foi tentar dar uma bicicleta, mas primeiro ele deu um toquezinho e depois ele deu um chutão assim, nem parou pra ver se tinha alguém, tá louco. Não, só não nocauteou, o cara largou de ambulância porque o cara é um monstro, aquele Rohel, tá maluco? E o cara voltou a jogar ainda com o cara todo inchado. Me apavorei. Um monstro. Em que ele não calcula o risco e dá um chute na cara do Rohel. Portanto,
Termina o primeiro tempo, com o Internacional sem fazer uma grande partida, vencendo por 1-0 e com um jogador a mais. Claro que as perspectivas para o segundo tempo, elas seriam de um Internacional que amassaria e resolveria logo. Não o fez. O Inter não resolveu logo no segundo tempo. O Criciúma voltou para a segunda etapa com uma postura de resguardo, uma postura humilde de quem estabeleceu que dificilmente ia empatar o jogo. Talvez por um milagre empataria, mas que se cuidaria para não tomar uma goleada. O Criciúma volta para o segundo tempo com preocupações exclusivamente defensivas. Mesmo com o jogador a menos, a manutenção daquela linha, 2 linhas de 4 jogadores, e o Inter de novo teve muitas dificuldades para transpor. O Inter, gente, fez uma partida econômica. Em determinados momentos do segundo tempo, chegou a fazer uma partida burocrática, carimbando nota, assim, sem penetração, sem infiltração. Mas isso não significa, eu repito, que o Inter não tenha sido melhor que o adversário. Foi um jogo todo. O Inter foi um jogo todo melhor. No primeiro tempo, o Inter só correu algum risco mais importante numa super defesa do Rocher, quando o time estava lá, né? Tecnicamente errando um último movimento. O Criciúma poderia até ter saído na frente. Mas no jogo como um todo, o Inter nunca teve o seu placar efetivamente ameaçado. Mesmo no segundo tempo, quando vencia só por 1-0 e que tinha dificuldade para fazer o segundo, esse segundo gol só foi sair no final com um golaço do Wesley. Mas risco de verdade, nunca houve. O Inter entrou na área do Criciúma o jogo todo, com boas possibilidades de gol. Eu repito, foi um jogo de imprecisão. Mas também faz parte. Não estou dizendo que o Inter tenha jogado mal. Ele deu uma tossida também. Não jogou mal. Bom, eu quero falar de algumas individualidades para vocês. E, de novo, o Inter não teve hoje em campo nenhum expoente técnico. Ninguém que tu diga assim, tem alguns jogadores que fizeram boa partida, mas assim, ó, acima da média. A única coisa que eu vou considerar acima da média são os gols que o Inter fez, porque os dois foram acima da média. O belíssimo gol de falta do Alan Patrick e o golaço do Wesley, um jogador que até não fazia uma grande partida. Fomeou, né? Ele podia ter tocado, mas fez um golaço também. Atacante é isso, às vezes, né? Tem que ter a tomada de decisão certa. Às vezes não tem a tomada certa, mas acerta também, né? Mas o jogador de uma vitória pessoal impressionante do X1, do 1 contra 1, diferenciado. Ele passa por 2 jogadores e faz um golaço. Os 2 gols do Inter na partida foram maravilhosos. Mas, fazendo análise individual, vamos lá. A gente elegeu o Alan Patrick o melhor em campo, que não fez uma super partida, mas num lance genial, numa bola parada, faz um golaço. Eu quero salientar outros 2 nomes, individualmente do jogo. Um deles é o Rômulo, um dos jogadores mais subestimados desse grupo do Inter. Porque a gente adora dizer que o Fernando é craque, que o Fernando faz pauta, como a gente quer o Fernando de volta, que o time não é o mesmo sem o Fernando, que o Thiago Maia cai sem o Fernando, tudo isso é verdade. Mas o Rômulo dá conta do recado de uma forma magistral. O Rômulo dá conta do recado. Ele não é o Fernando, ele não tem a saída de bola do Fernando, mas ele sempre vai bem, cara. Hoje, de novo, foi um dos melhores jogadores em campo do Inter hoje. Foi um dos melhores jogadores em campo do Inter hoje, o Rômulo. Então eu gosto de salientar. E ele veste a camisa, ele vibra quando dá carrinho, dá pra ver que ele gosta de estar no Inter, sabe? Veste a camisa do clube, tá lutando pelo clube, sabe? Eu gosto muito do Rômulo. Porque senão é injusto. Tu imagina ele, fica ouvindo a gente falar em tudo que é lugar que quer o Fernando de volta, ele vai lá, joga bem, porra, ninguém vai falar de mim. Estamos falando de ti, Rômulo. E o outro jogador a ser citado é o Vitão. O Vitão jogou por ele e pelo zagueiro ruim que joga do lado dele. O Vitão jogou por ele e pelo zagueiro ruim que joga do lado dele. Não é ruim, o Baldasso às vezes se precipita chamando esse cara de ruim, mano. O cara recém chegou no Inter. O cara tá voltando de lesão, dá pra ver que ele é um pouco atabalhoado, né? Mas se for pegar a carreira do Rohel, ele foi um baita zagueiro. Calma, dê tempo ao tempo, dá pra ver que ele não tá 100% igual aos outros jogadores. Tem uma defasagem física, uma defasagem técnica, sabe? Muito tempo parado. Ele é daqueles jogador que precisa muito do físico, sabe? Precisa estar 100%. E dá pra ver que ele não tá 100%. Ele tá indo porque é o melhor que tem disponível, né?
Mas, pô, bola aérea, ele ganha todas as bolas aéreas. Não perde uma. O Rohel não tem condições de vestir a camiseta do Inter. Para, Baldasso. Não se precipita assim, cara. Quantos jogos o Rojo jogou? Uns 10 jogos no Inter. Meu Deus. Nacional. O Rohel não está à altura de ser zagueiro titular do Internacional. Ele é ruim. Ele já jogou em time da Alemanha, agora não me falha o nome na cabeça. Como titular, fazer um monte de gol. Ele é um pouco atabalhoado, mas ainda é cedo para dizer que não tem condições para vestir a camisa do Inter. Eu sei que eu posso morder a língua aqui ao ser definitivo. Mas eu vou ser, porque eu gosto de dar minha opinião sempre. O Rohel é ruim. Não pode ser zagueiro do Inter. Mas eu não estava falando dele. Eu estava falando do Vitão. O Vitão pela esquerda, eu tinha preocupações com isso. Porque o Vitão no Inter sempre foi zagueiro pela direita. O Vitão pela esquerda está sendo melhor do que pela direita. O Vitão foi colocado para a esquerda, sabe para quê? Para ajudar na cobertura do Bernabé. Ele está ajudando e ele está incrível. Aliás, sobre a cobertura do Bernabé é engraçado. Faz 4 jogos que os adversários do Inter jogam só tentando as costas do Bernabé. Se criou uma lenda urbana de que o Bernabé é falho defensivamente. Então todo mundo que enfrenta o Inter tenta jogar nas costas do Bernabé. E o Bernabé não falha. O Bernabé não falha defensivamente. Então eu destacaria especialmente o Alan Patrick pelo golaço, o Rômulo e o Vitão, individualmente. Positivamente. Negativamente, o Rohel. O Rohel repito, não tem condições de vestir a camisa do Inter. E eu não sei se o Cleiton, que é reserva, também tem condições de vestir a camisa do Inter. Nós temos efetivamente... Esse Cleiton aí já até pode falar mais. Nunca jogou em lugar nenhum, só em time pequeno. O Rohel, porra, foi titular no Hertha Berlim, eu acho, da Alemanha. E mais um outro que agora não me veio na cabeça o nome do time. Mas, porra, o Rohel tem uma história, mano. Não jogou na Europa à toa como titular por muito tempo. Ninguém joga à toa na Europa como titular. Claro, rompeu os ligamentos do joelho, não volta igual, demora um tempo. Eu acho que é isso que está acontecendo com ele. Mas deixa uma pré-temporada nele. Pô. Um problema nesse sentido. Acho que o Bruno Gomes, o lateral direito, foi muito bem de novo. O Bernabé não vai mal nunca. O Bernabé às vezes não decide os jogos. Não é protagonista, mas não foi mal. O Thiago Maia foi muito mal. O que acontece com o Thiago Maia? Pô, o Thiago Maia, 3 jogos fazer pênalti seguido, olha. Tava falando com o meu irmão, aqueles últimos 2 jogos contra Flamengo e Corinthians. Tu analisar o lance, meu Deus. Não. Olha, eu vou falar o que vem na minha cabeça. É casa de aposta, cara. Pô, investiga esse cara, não é possível, cara. Eu olhei os pênaltis que ele fez na hora do jogo, eu até falei, não. Depois eu fui olhar com calma. Não pode. Ele bota a mão na bola. Ele não precisava ter botado nos 2 lances a mão na bola. Ele pega e bota a mão na bola. Mas ele é bom jogador, Thiago Maia, só que às vezes ele é muito enfeitado. Alguém disse que ele era Toni Kroos e ele acreditou. Alguém disse que ele era Schweinsteiger e ele levou a sério. O que acontece com o Thiago Maia? A gente vai colocar de forma definitiva que sem o Fernando ele não joga nada? Eu não acho que seja isso. Acho que ajuda ele a cair de produção nessa segunda função. E eu acho ele um grande jogador. Mas ele está muito mal, comprometendo, né? Os 3 pênaltis que fez, tal. Hoje fez uma partida muito abaixo, sem tempo de jogo. Não sei, tem que ver o que está acontecendo com esse jogador. O Wesley estava mal até o golaço que fez. O Tabata não fez uma grande partida. O Gabriel Carvalho entrou falho de novo. O Borré hoje não foi bem. Ele é participativo, tudo tal, mas hoje ele perdeu um gol no começo do jogo e não teve uma participação decisiva na partida. Então, gente, 3 pontos para conta, com autoridade, com supremacia, embora sem um exuberante futebol. 3 pontos que fazem a gente dormir hoje no G4. Vamos dormir hoje no G4. Podemos perder essa condição perante o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, mas eu acho que se ganharmos contra o Fluminense na sexta-feira, aí a gente crava a bandeira do G4 de uma vez. G4 é fase de grupos da Libertadores da América do próximo ano, que eu acho que tem que ser o objetivo do Inter. Pô, pegar uma pré-Libertadores e uma Libertadores direta é muita diferença.
Tem 4 jogos antes de pegar a pré-Libertadores, já começa a jogar a pré-Libertadores entre os jogos do regional. Sem pestanejar, sem pestanejar. E eu acho que nós vamos conquistar essa posição, né? O Inter do Roger quase sempre joga bem. E quando não joga bem, não perde. E muitas vezes... 13 jogos sem perder. Coincidência ou não, desde que o D'Alessandro chegou no Inter. Ganha. Foi o que aconteceu hoje no estádio Beira-Rio. Agora tudo leva ao jogo de sexta-feira contra um desfalcado Fluminense. Dilacerado Fluminense, cheio de desfalques e que a gente vai precisar vencer de novo. Este Inter do Roger, ele está invicto há um tempão. O Weber colocou antes que vai chegar como agora, né? Se o Inter não perder para o Fluminense na sexta, não deve perder, o Internacional vai partir para, sei lá, 3 meses de invencibilidade. É uma loucura e é demais. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!